aconteça. Está gravando. Vamos caminhar. Hoje nós temos aí alguns slides. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha câmera aí? Sempre lembrando que a minha câmera é a minha própria apresentação, né? Então é só você ampliar aí no seu computador, colocar em tela cheia o que precisar aí. Deixa eu ver aqui. Cadê minha janela? Tá aqui. Vamos lá. Então, nesse encontro 2, nós vamos ver a escritura propriamente dita, né? Na semana passada a gente viu essas questões da vida, né? Do sentido da vida e o que nos causa ansiedade, medo. É justamente a gente tá com o coração em outras informações, em outras fontes, a não ser a escritura, colocando esperança onde não vai ter. É o que Deus fala por meio de Jeremias, né? A gente tem bebido de cisternas rotas e abandonado as fontes profundas das águas limpas de Deus. Nós vimos esse personagem, né, emblemático aí da Bíblia, né? Que todo mundo fala sobre ele, de ateu a religioso, Jesus Cristo, né? Quem que é esse homem aí? E o que ele falou sobre as Escrituras. E hoje nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais detalhe nesse livro e ver o que as Escrituras falaram de Jesus. Olha que interessante isso, né? Nós vimos o que Cristo falou das Escrituras e hoje nós vamos caminhar aí e ver o que as Escrituras dizem sobre Cristo. Vamos continuar. Então, Antigo e Novo Testamento. Eu tenho uma resistência com essa divisão, porque nós temos até nos nossos encontros aqui de quinta, né, visto um panorama bíblico e que a gente já encara a Escritura, quando a gente pega ela para ler, como sendo dois livros, Antigo e Novo. E de forma didática, de forma assim, para entendimento, até cabe essa divisão. Mas muitas vezes a gente tem dividido aquilo que não pode dividir, o autor delas, como se a única coisa que valesse fosse o novo e o antigo foi um livro antigo que foi escrito e tudo, mas é uma visão quase que marcionita, né? Marcião foi um herege que viveu nos primeiros anos da igreja e ele foi uma das primeiras tentativas, né, de se criar um cânon bíblico, um compilado, né, dos escritos do Velho e Novo Testamento, e ele descartou completamente o Antigo Testamento e só aceitava o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, que é de Lucas, né? Nós vamos ver aqui, e as cartas de Paulo. O resto também tudo desprezado. E Policarpo de Esmirna foi um discípulo de João, um dos pais da igreja, e no encontro com Marcião, ele se dirigiu a Marcião de forma bem carinhosa, chamando ele de primogênito de Satanás. Então, para vocês verem o nível das interações, né, na antiguidade. Hoje a gente tem esse mimimi, esse milindre todo. Antigamente não tinha isso, não. Mas esses dois compêndios, né, Antigo e Novo Testamento, eles naturalmente a gente é levado a essa separação por causa desse período que está na sua tela aí, nesse período intertestamentário, que também é conhecido como silêncio de Deus. Deus, ele se cala ali por volta de 400 anos antes de Cristo, e por 400 anos ele fica em silêncio. O próprio livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, né? É um livro histórico, sim, é uma verdade aquilo ali, mas não é regra de fé. Ele não é um livro canônico. Os judeus não o receberam como livro canônico. E no próprio livro de Macabeus é citado que naquele tempo, Macabeus aí é 160 anos antes de Cristo, naquele tempo não havia profeta em Israel. Ele mesmo dá esse testemunho, é interessante isso, né? O próprio documento diz da carência, do silêncio que foi promovido ali por Deus. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros, tá? O protestante, né? Depois nós vamos entender por que protestante e católico tem diferença? Tem. O Novo Testamento não, mas o Antigo tem e nós vamos entender por quê.
São aproximadamente 34 autores, né? Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas, né? E ele foi escrito de 1450 anos antes de Cristo, o registro dele, né? A redação dele, com Moisés tendo um encontro com Deus no Monte Sinai, até 400 anos antes de Cristo, ali no reinado de Assuero, com Esther, com Malaquias. É um período aí, né? São 1000 anos de produção literária e a harmonia, a coesão e coerência dos escritos são impressionantes. É uma época que não tinha WhatsApp, não tinha tecnologia, né? A coisa era muito rudimentar e trabalhosa. E isso é a maior prova de que Deus operava ali. O único autor das escrituras estava operando ali. E ele não pode se contradizer, não pode mentir. E é impressionante isso. Nenhum outro documento histórico chega aos pés da escritura em tempo de escrita, né? E como que a linha de pensamento ali permanece a mesma, mesmo tendo 34 mãos ali no Antigo Testamento escrevendo. No Novo Testamento a gente tem 27 livros, 9 autores, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Tiago, Judas e o autor aos Hebreus, que especula-se ser Paulo ou uma outra pessoa. O Judas aí não é o Judas Iscariotes, né? Judas e Tiago aí são irmãos de sangue de Jesus Cristo. E a redação do Novo Testamento, ela dá início ali por volta de 45 depois de Cristo, quer dizer, Jesus já estava morto há quase 15 anos, 12 anos para ser mais exato, né? Mas são datas aproximadas. Até o encerramento de Apocalipse no ano 100 aproximadamente, 98, 100 depois de Cristo. E por que eu disse que o Antigo Testamento protestante ele é diferente do católico? Quando a gente vai tratar de Antigo Testamento, queridos, a gente tem que ter em mente o que Paulo diz aos Romanos. Ele diz assim que as escrituras, e ali quando ele escreve, né, para os romanos não tinha Novo Testamento, ele estava falando do Antigo, da Tanakh, elas pertencem aos judeus. Os oráculos, as promessas, os patriarcas, ela é do povo judeu. E o nosso Antigo Testamento, ele é exatamente igual ao dos judeus. Apesar do Antigo Testamento judaico ter 22 ou 24 livros, dependendo da formatação que os escritos estejam agrupados, o conteúdo é exatamente o mesmo. É porque no Antigo Testamento protestante a gente tem 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias separados, Jeremias e Lamentações de Jeremias separado. No judaico não tem essa divisão. Essa divisão foi criada para meramente facilitar o manuseio dos rolos, porque ficavam muito pesados. Mas o que interessa é o conteúdo, é exatamente o mesmo. 1500 anos depois da morte do Nosso Senhor, no concílio da Igreja Católica Romana, né, que ficou conhecido como Concílio de Trento, que foi a reunião para chamada de Contra-Reforma, né? Aconteceu a Reforma Protestante, os evangélicos começaram a se organizar, aí a Igreja Romana veio com uma Contra-Reforma para combater aquilo. E ao invés deles assumirem os erros que foram apontados pelos reformadores, né, e curvarem a Escritura, o que eles fizeram? Adicionaram os livros apócrifos. Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, Sirácida, Eclesiástico, porque nós temos Eclesiastes, que é de Salomão, né? E tem o Eclesiástico, Judite, Tobias. Então são livros históricos, mas que não são regra de fé. E a Igreja Romana tentou mexer naquilo que era do judeu. Eles foram exatamente no que Paulo fala, né? E é interessante, preste atenção. Se a Igreja Romana nesse período, né, 1500 depois de Cristo ali, para ser mais exato, 1548 foi o Concílio de Trento. Se eles tivessem tentado tumultuar com o Novo Testamento, talvez até passaria, viu? Porque o Novo Testamento ele era muito instável. Tinha algumas questões com a carta aos Hebreus, algumas questões com a carta de Tiago, mas
Satanás foi mexer aonde não podia, que é no Antigo Testamento, que já estava fechado. E aí deu essa divisão. Quando fala assim, a Bíblia do protestante é diferente do católico. É exato, é mesmo, porque a gente acompanha o judeu. E o judeu é o, entre aspas, né, o dono do Antigo Testamento. E a Igreja Romana se atreveu a adicionar, na base da canetada, esses livros. Vamos prosseguir, queridos. Aqui nós temos um esquema, né, do Antigo Testamento, uma linha do tempo. O Antigo Testamento ele não tem compromisso cronológico, tá? E nem o Novo. Os agrupamentos que aconteceram ali, há sim o interesse divino nesses agrupamentos, mas a gente não consegue compreender o porquê eles são agrupados daquela forma que se encontram hoje. Então, para vocês terem uma ideia aí, olha, Gênesis, né, que é o livro do início, a narrativa é desde o início até a descida do povo, né, de Israel, de Jacó, para o Egito, quando eles vieram para o Egito. O período de Abraão em Gênesis é exatamente o período de Jó, da vida de Jó. Jó foi um patriarca. Não conseguimos estabelecer ali uma data precisa, né, mas é ao mesmo ambiente, a mesma cultura, a mesma economia, tudo acontecendo. Então Jó, olha que interessante, na Bíblia, Jó está antes de Salmo. Está mais ou menos no meio da Bíblia. Só que os eventos que acontecem ali são da época de Abraão. A gente tem Êxodo, Números correndo, Levítico e Deuteronômio em paralelo, vamos dizer assim, né? Uma linha cronológica seria Êxodo, o nascimento de Moisés e a libertação do povo, né, do Egito. Final do Êxodo, 2 anos do povo no deserto. Aí vem o livro dos Números, que é de 2 anos até 40 anos no deserto, onde chega Deuteronômio, que é a chegada na Terra Prometida, e Levítico são os registros do culto, como se cultuar a Deus, essa reconstrução da aliança e do relacionamento com Deus. E ele vai acontecendo ali em meio a Números e Êxodo. Depois a gente tem Josué, Juízes, Ruth, é o tempo dos juízes, né? E vem os demais profetas aí, vocês examinem depois as colocações aí para a gente caminhar aqui no nosso estudo. Vocês estão vendo aqui embaixo, olha, o Antigo Testamento, né, judaico, ele chama Tanakh. Esse nome aqui, ó. Tanakh é como se fosse um acróstico de Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Torá significa lei, ensino. Neviim, que significa profetas, e Ketuvim, que significa escritos. Esse dá o conjunto nesse acróstico aí, Tanakh, que é o Antigo Testamento judaico, que é o nosso Antigo Testamento. Vamos prosseguir. Novo Testamento é uma divisão mais tranquila, né, vamos dizer assim. Evangelhos, o Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, cartas gerais e revelação. A palavra Apocalipse é uma transliteração, né, ela existe no grego, Apocalipsis, e veio para o nosso português pelo latim. Apocalipse foi criada essa palavra, mas ele significa revelação. Em inglês é revelation, né, o nome do livro. Então é literalmente revelação que significa. 4 evangelhos. O evangelho de Lucas, né, escrito por Lucas. Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, muitos não sabem disso, costuma se chamar o Atos dos Apóstolos até de o Evangelho segundo Lucas, parte 2, é a continuação ali. E interessante, se vocês pegarem o início dos dois, vocês vão ver que Lucas está tratando ali com um tal de Teófilo, uma figura ali meio misteriosa, que parece que encomendou um estudo dele sobre esses acontecimentos, com esse homem aí, né, Jesus de Nazaré, quem era esse homem, que evento que foi aquele. E olha outra coisa também muito massa, né? João, na ilha de Patmos, ele recebe uma visão. Deus entrega para ele e ele de forma passiva foi absorvendo e registrando aquilo. Lucas já demandou trabalho, pesquisa, ele fala isso. Eu fui atrás de testemunhas, eu fiz um trabalho de investigação para saber o que aconteceu. Então a gente vê esse conteúdo bíblico, é um trabalho divino humano, onde Deus está coordenando todas as coisas, mas usando de pessoas com
com as suas características, com os seus atributos, com as suas capacidades, mas de forma que tudo que Deus quer que fosse registrado, foi registrado. Nós temos as cartas paulinas, que com o advento do Novo Testamento, o estabelecimento de igrejas, começou o problema, né? Onde tem gente, tem problema. O povo de Deus bagunçando. Então as cartas geralmente são instruções de correção e doutrina para que a igreja possa caminhar em paz, haver unidade na igreja, haver essa harmonia. As cartas gerais são cartas que não são especificamente para uma igreja, como Paulo escrevia, né? A igreja de fulano, a igreja de Beltrano. As gerais é uma carta à igreja de forma geral. E Apocalipse como sendo o último. Nós temos uma linha de tempo aqui, ó. Essa primeira coluna aqui está em ordem cronológica, tá? Daqui para baixo. Então vocês veem aí que há também não há um compromisso, né, cronológico com o Novo Testamento. O primeiro documento ali foi a carta de Tiago, que era irmão de Cristo, no ano 45 a 47, não se sabe muito bem, né? Depois vem Gálatas, Paulo escrevendo a Galácia, né? Depois 1 Tessalonicenses, depois a segunda. Aí veio o Evangelho de Marcos. Olha que coisa, né? Quase 20 anos depois. Veio 1 e 2 Coríntios, Romanos, Lucas, outro evangelho. Então é um trabalho assim, bem fluido, né? E orgânico, e a coisa vai acontecendo ali. Depois as cartas da prisão de Paulo, em 61, Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão. Ele está preso nesse momento. Aí vem o Evangelho de Mateus. Depois Paulo escreve a Timóteo e a Tito. Aí vem Lucas com Atos dos Apóstolos na continuação, né, do documento dele. E 2 Timóteo ali mais ou menos, quando Lucas também se encontra com Paulo. Temos 1 e 2 Pedro, Hebreus, Judas, João. João é bem tardio, né, para vocês verem, já aproximando ali do ano 100, com o seu evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Vamos continuar. Então, queridos, dada essa introdução no documento em si, né, o que as escrituras dizem de Cristo? Eu vou pedir aí quem tem microfone, até para me poupar aqui, né, possa me ajudar na leitura aí. Vamos ver o que esse documento fala desse personagem Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem pode ler para mim aí? Gente, não me deixa no vácuo não, hein? Eu leio. Por favor, Davi. Pois um menino nasceu, um filho foi nos dado. O governo estará sobre o seu ombro, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O Deus do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Muito obrigado, Davi. Queridos, olha que impressionante, uma promessa de Isaías. E nós vamos ver que essa promessa ela foi cumprida. E o evangelista Mateus nos diz exatamente onde se cumpriu e quem que estava sendo ali... a profecia de quem estava sendo cumprida. E é tão bonito esse texto que ele fala de uma criança, um menino, e que esse menino seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E o governo do mundo estaria sobre os seus ombros. É impressionante esse contraste, né? Uma criança, um bebê, algo tão frágil e dependente, com tamanha responsabilidade. E a gente tem em Mateus aqui exatamente o cumprimento. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Olha, é interessante, são respostas tão objetivas, a gente fica às vezes rodando, né, quando alguém nos pergunta quem que é Jesus, o incrédulo ou o ímpio, né, querendo informação, e a gente fica rodando, querendo filosofar em cima da coisa. Jesus é aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. E ponto final. Ele não é nenhum revolucionário, ele não é nenhum político, ele não é nenhum articulador, ele não é nenhum pensador, não. Ele é aquele que desceu
para que salvasse o seu povo dos seus pecados. É simples assim. Ah, mas é muito simples essa resposta, exatamente. E se o Espírito Santo não operar nisso, não tem fé. Então não adianta você tentar articular e macular essa mensagem. Se você mexer em cima dela, acabou. Já destruiu a semente que poderia germinar se o agricultor viesse para cuidar dela, que é o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É um texto também de Isaías, fazendo link com Isaías 9, Isaías 7, se eu não me engano, comprovando o Novo Testamento. Ele tem essa característica, né, de explicar o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele não veio trazer nada novo. Ele veio limpar a imundícia, o entulho, a sujeira que nós colocamos em cima da mensagem do Evangelho. O Novo Testamento explica o Antigo. O Antigo contém o Novo Testamento ali por meio de sombras, de profecias, de símbolos. E os dois estão plenamente em harmonia. Vamos continuar. Queridos, prestem atenção nesse texto. É texto de Ezequiel. Olha só. Pois assim diz o Senhor soberano. Então é Deus que está falando. Ele toma o profeta, né? E ele fala: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio do povo e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão dos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas, destruirei, porém, as gordas e poderosas. Eu as alimentarei, mas com juízo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor soberano, julgarei entre um animal e o outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Ezequiel 11, 34, de 11 a 17. Quem arrisca a me dizer aí o que tem de interessante nesse texto? Vamos ver se vocês estão percebendo algo aí. Vou dar 5 segundos. Povo de manhã é difícil, né? Vamos passar para o outro texto aqui e a gente vai fazer uma meditação agora em João. Ó, pra você ver, nós pegamos um texto de Ezequiel que viveu ali na Babilônia, né, no tempo do exílio, 500 anos antes de Cristo. Agora nós somos no Evangelho de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. O texto de Ezequiel que a gente acabou de ler, Deus fala e usa os verbos e pronomes na primeira pessoa 22 vezes. Não é um terceiro que está fazendo a promessa. O profeta vira e fala assim: é o Senhor. Eu mesmo, minhas, encontrarei, trarei,
Eu darei, alimentarei, cuidarei, fortalecer. É tudo na primeira pessoa, é a voz de Deus garantindo isso. E em João existe o cumprimento exato dessa profecia de Ezequiel, falando quem é o bom pastor? Cristo. Ele desceu para cumprir aquilo que Ezequiel tinha trazido da parte de Deus, e Deus tomando a voz ali do profeta e colocando-se em primeira pessoa e prometendo que ele veio agora em carne, porque ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas dele, e ele vai salvar essas ovelhas por meio da vida dele, ele vai dar a vida dele por essas ovelhas. Então percebam que a Escritura, e aqui a gente já dando essa resposta, né, o que as Escrituras dizem de Jesus. E a gente toma muitas vezes, queridos, preste atenção, essa informação como coisa que já é sabida, coisa que já... Né, não, é isso mesmo e tal, mas a gente não pode não ficar assombrado com isso. Porque a Escritura diz que Jesus é Deus. E Deus andou no meio de homens. É um negócio assim que é terrível. É terrível da gente escutar. Um Deus que anda no meio do seu povo. Vamos continuar. Quem lê para nós aí? Vai lá, Ana. Você tá calada aí. Acorda e lê esse trem para nós. Ana. Só tá em pó. É. Rebeca, você lê para nós? Leio. Opa. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas olharão para aqueles a quem transpassaram. Prantearão com quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Muito obrigado. Queridos, essa tradução aí é a tradução ARA, tá? Almeida, revista e atualizada. E de forma alguma que eu tô fazendo pouco caso de tradução. Tradução é uma bênção. Mas sempre que há questões, né, a serem resolvidas, teológicas, nós precisamos consultar as línguas originais para ver o que está acontecendo quando a gente vai dar uma interpretação de um texto, porque a tradução foram homens pecadores caídos que fizeram. E é interessante como que esse texto de Zacarias ele perde um pouco da força do que está sendo dito aí. E eu vou explicar para vocês, usando agora o mesmo texto, mas uma tradução ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Ela é uma tradução mais literal, mais dura. Eles costumam, os tradutores dizer, a tradução dura é aquela tradução que não se preocupa muito em encaixar no contexto do idioma. Ela traduz literalmente o que está sendo escrito ali. E olha que interessante. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo unigênito filho, ou filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha isso aqui. Olharão para aquele a quem traspassaram. Se nós formos no texto em hebraico, literalmente está escrito lá. E olharão para mim. É Deus falando que as pessoas o traspassariam. Nossa, que palavra disso. Traspassariam. Eles o traspassariam, que é matá-lo, né? Fincar com lança. E olhariam para ele e chorariam. Chorariam o unigênito morto. Então você vê como que um texto, nesse caso aqui, mais próximo ao original hebraico, ele toma muito mais força. E olharão para aquele, é um terceiro, é aquele lá. Ah, é Jesus, está falando de Jesus aí, né? Mas aqui, na tradução literal do texto, Deus está falando, olharão para mim que estarei na cruz. Não é um terceiro, sou eu mesmo. Então a gente vai vendo que as escrituras dizem que Cristo é o Deus que seria morto pelo seu povo.
para que pudesse pagar aquilo que o povo não poderia pagar. E na caminhada aí nós vamos ver que problema é esse que Deus teve que morrer para resolver. Segura aí que nós vamos caminhar nisso aí mais para frente. João 1, que é o texto que João, ele como que joga uma bomba atômica no meio dos pensadores gregos. João escreve assim: no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Quando João escreve isso aqui, os pensadores gregos, né, já tinham vivido ali todas as suas linhas de pensamento. Roma já estava tomando, né, conta do império, e havia um desejo em meio à humanidade, a esses pensadores, né, de descobrir o que eles chamavam de logos. Logos é uma palavra grega, um campo semântico muito amplo. E logos significa a própria razão do existir. Por que as coisas existem ao invés de não existir? Qual o motivo da gente estar, né, vivo? E qual o motivo dessa rocha estar aí no chão? Qual o motivo daquela árvore estar ali naquele monte? Eles buscavam a palavra no sentido de a explicação. Como verbalizar essa coisa que a gente experimenta, que é a própria vida. E aí vem João e usa exatamente esse termo que foi cunhado na filosofia grega, logos, e fala que no princípio era logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ele fala assim: isso tudo aí que vocês estão pesquisando, que vocês estão querendo alcançar, ele teve no meio de nós, cheio de graça e verdade. Ele se fez carne e osso, ele se fez homem. E a palavra, esse logos, se tornou um ente humano. Ele é uma pessoa, já existia antes das eras, porque ele é Deus. Sempre existirá após as eras, porque ele é Deus. E ele rompeu a transcendência, ele rompeu o sobrenatural para adentrar o natural. Isso é o que a Escritura diz de Cristo, queridos. Nada menos do que isso. Qualquer doutrina que vocês ouvirem que tente macular a deidade de Cristo está errada. É heresia. Qualquer doutrina que tente macular a humanidade de Cristo também está errada e é heresia. Cristo é Deus eterno que se tornou carne e habitou no meio de nós. Simples assim. E isso, se não for pelo poder do Espírito Santo para nos curvar e nos submeter a essa maravilhosa verdade, não adianta. A gente vai tentar articular, vai tentar desmontar, desacreditar, desconstruir, mas é o que a Escritura traz para nós. A Escritura diz que Cristo é Deus eterno que se tornou carne, que habitou no nosso meio. Então eu vou caminhando aqui para o último slide. Igual semana passada.
coerência e honestidade, mesmo que a gente esteja na dúvida. Semana passada nós vimos o que Cristo disse das Escrituras, que eram a palavra de Deus. E hoje nós vimos o que a Escritura diz de Jesus, que ele é o Deus da palavra. Então, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. A gente vive um momento na igreja, infelizmente, né? E quando eu falo igreja aqui, eu digo a igreja de Cristo. A igreja é uma só, queridos. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. A gente fica criando, né, por causa do pecado, divisões, denominações. Tem os assembleianos, tem os batistas, tem os presbiterianos, tem os luteranos. Isso é pecado, queridos. Não tem outro nome para dar para isso. O pastor batista Marcos Granconato, ele fala que Deus é tão misericordioso que ele usou desse pecado nosso de sectarismo, de divisão, de contenda, para tentar criar ao menos um mínimo de unidade entre os irmãos. Mas a igreja é uma só, a gente não pode perder isso de vista. São irmãos assembleianos, são irmãos batistas, são irmãos luteranos, irmãos o que você quiser pôr aí, desde que eles creiam que Cristo é Deus em carne que morreu pelo pecado do povo dele. Ponto final. E quando a gente olha para outras igrejas irmãs, a gente vê lá a bagunça lá com as línguas estranhas que é feito na Assembleia de Deus, a gente vê algum erro nos batistas, nos presbiterianos, nos luteranos. A gente não deveria se orgulhar disso e rir daquilo. A gente deveria chorar. Porque o erro deles respinga em nós, porque nós fazemos parte da mesma igreja. E quando Deus for tratar com a igreja, ele não vai tratar com o assembleiano que está no erro, com o presbiteriano que está no erro, ele vai tratar com a noiva dele. Tanto que no exílio, Israel inteiro foi levado. Não foi a tribo de fulano, beltrano e cicrano, se é que a gente pode fazer uma comparação das tribos de Israel como as denominações que a gente tem hoje, né? Cada um ali no seu arraial ali, muitas vezes até brigando um com o outro, como a gente vê no Antigo Testamento, as tribos às vezes brigavam entre si. Parece muito hoje essa divisão que a gente tem. Mas quando Deus vem tratar com o seu povo, ele trata com o seu povo, e ninguém é mais povo de Deus do que outro. O batista é tanto filho de Deus quanto o presbiteriano, quanto o assembleiano, quanto o luterano. Porque é o que nós lemos na mensagem de João e agora. Não é a carne, não é a sabedoria humana, mas é Deus que promove isso. O valor não é naquilo que é feito por nós, mas é aquilo que foi feito para nós por meio de Jesus Cristo. A gente precisa ter isso em mente. Então, mesmo nessa dúvida que é gerada, né, que a gente vai caminhar e desenrolar isso aí conforme o cronograma que eu coloquei, né, lá no grupo, as Escrituras, elas são documentos divino-humanos, como a gente viu aqui. Lucas pesquisou. João, ele entrou em êxtase e viu uma janela abriu na frente dele. Ele foi transportado. O profeta Ezequiel foi um que aconteceu isso com ele, né? Eu acho engraçado que nas narrativas do livro de Ezequiel ele diz que Deus o pegou pelos cabelos e o levou até o templo de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, né? Ele teve uma visão de Jerusalém. Eu imagino a cena, chega até a rir, né? Deus garrando o cabelo dele assim, levando ele para Jerusalém. Então, essa inspiração das Escrituras é o que a gente chama de inspiração orgânica. Há algo entremeado entre Deus e a humanidade ali produzindo este documento. Os seres humanos não são máquinas de escrever e nem um lápis na mão de Deus, como se fosse uma psicografia, né? Lá um Chico Xavier lá tomado sem consciência, sem nada, não. Os profetas estavam plenamente conscientes do que estavam fazendo. Eles podiam não ter a sabedoria da plenitude da profecia que eles estavam recebendo. Daniel fala isso. Quando um anjo chega para Daniel e fala com ele, Daniel, é 7 semanas, meia semana, mais uma semana e tal. Daniel olha assim, né? Que é isso, né? O anjo vira para ele e fala assim, só sela o livro. Tipo assim, não tenta entender não, sela o livro que depois isso aí vai ser compreendido. E as Escrituras nem são a vontade puramente humana. Um testemunho humano, né? Um insight. Deus falou com a pessoa, mas ela ficou livre ali para colocar o que queria na cabeça dela. Essa visão ela é liberal.
E ela defende, inclusive, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, inclusive tem erros na Bíblia. Isso é heresia de Satanás. Querer desacreditar a fonte que nos apresenta Deus. E se eu maculei a fonte, acabou, está contaminado. Diz a Mirka que tem uma pergunta no chat aqui, deixa eu ver aqui, que eu fico ele fechado. Tudo parte de Deus, Aura. Exatamente, é o que a gente chama de monergismo. Mono significa um, e o nergismo aí da continuação é a palavra ergos, no grego, que significa trabalho de um só. A humanidade, quando ela morre em delitos e pecados, ela não é capaz de mais nada. Então Deus precisa vir e fazer o trabalho. Quando há o novo nascimento, a conversão, que nós vamos estudar mais à frente, aí passa a ter sim uma participação humana. É igual um bebê que nasce. João capítulo 3, Jesus usa essa ilustração de um parto. Para uma criança nascer, nada é feito por ela. É o pai e a mãe que fecundam um óvulo, a mãe alimenta ali o bebê no ventre dela e tudo. Quando a mãe dá à luz o filho, é o filho que chora, é o filho que grita, é o filho que sente. Assim é o crente. E aí entra esse lado da santificação, que é um processo da caminhada do crente com Deus. Um bebê ali demandando a atenção do seu pai. E assim a gente vai caminhando. Segundo tópico aí para a gente encerrar. Algo que outros documentos não fazem, as escrituras fazem. Ah, gente, eu fico vendo, né, a valorização. E me entendam, tá? Não é que não tenha valor os documentos antigos, né, dos pensadores. Eu amo, por exemplo, filosofia, né, ler lá os pensadores dos tempos áureos da Grécia. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se aquilo que Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócrito, se aquilo que essa turma toda aí escreveu for verdade ou não, se eles tinham razão ou não naquilo, para nós, hoje, faz pouca diferença. Minha vida vai continuar, eu tenho meus boletos para pagar amanhã, tenho meu trabalho, tenho minha vida, minha família. Não interessa se aquilo é verdade ou mentira. É muito bonito aquilo, mas não interfere na minha vida. Agora, se o que as escrituras dizem for verdade, nós temos um problema. E é por isso que a escritura é tão rejeitada, porque ela gera um compromisso daquele que crê. Na medida que eu crio naquilo ali, eu tenho um compromisso agora. Eu tenho um proprietário, eu tenho um dono, é o que a escritura diz. E isso faz com que a humanidade rejeite a palavra de Deus, porque ela não quer se submeter, ela não quer compromisso. Se o que as escrituras dizem for verdade, a humanidade tem um problema. Em terceiro lugar, essas escrituras, né, elas nos dizem que Deus pisou a terra, morreu e ressuscitou. É o que a escritura diz de Cristo. Cristo é Deus que se tornou carne. E o resto dos nossos encontros aqui, a gente tem que ter isso em mente, irmãos. A fé que a Igreja Presbiteriana defende, que a Reforma defendeu, e que hoje está muito diluída. Hoje as igrejas elas estão com muita festa, muita gente querendo bênção, e eles esquecem que a igreja, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, já é a bênção prometida na Escritura. Então, a gente tem que ter isso em mente. Deus veio até nós em carne e osso, morreu e ressuscitou. E por último, essas escrituras nos dizem que esse Jesus foi o seu autor. Jesus escreveu. A primeira vez que Jesus é citado na Bíblia é lá em Gênesis, capítulo 1. E disse Deus. O poder da palavra dele saindo da boca do Pai. A palavra é Cristo e essa palavra se fez carne. E disse Deus, haja luz. Qualquer um pode falar, haja luz. E eu acabei de falar aqui agora. O problema não é dizer haja luz. O problema é o que vem depois. E ouve. E ouve luz. Aí está o problema. Qual o poder para que, mediante uma ordem, aquilo que não existe venha à existência? É o que João fala. Por meio dele, tudo o que foi feito se fez. É por meio de Cristo, por meio desse Logos, por meio da origem. E hoje a gente termina esse nosso encontro de forma bem resumida. No primeiro nós vimos o que Jesus diz das Escrituras, hoje o que a Escritura diz de Jesus. Nós temos um problema, porque senão a gente não estaria ansioso, a gente não estaria muitas vezes com medo, aflito, triste.
Nós temos um problema, não é essa maravilha que o mundo defende que é. E nós vamos tentar tirar da Escritura, em primeiro lugar, a glória do nome de Deus. A primazia das Escrituras é glorificar a Deus. E quando Deus é glorificado, nós, os que cremos e fazemos parte desse corpo, somos glorificados junto com eles. E em segundo lugar, então, vem a nossa edificação. É a gente conseguir viver em paz nessa caminhada que tem um propósito, que é chegar a Jerusalém Celestial, a restauração de todas as coisas. O nosso reino não é deste mundo. Queridos, é isso aí. Deus abençoe. E depois eu vou editar esse vídeo gravado aqui, né? Colocar lá no grupo. E que Deus dê aí esse restante de semana hoje, né? E o início da semana amanhã, abençoado e guardado. Deus abençoe, viu? Um abraço, Cristina.